Como eu vim parar na Colômbia, minha história com esse país, o ano era 2015, eu estava no Brasil, já tinha contato com a igreja da qual eu faço parte hoje aqui em Bogotá. E havia terminado um movimento que é feito todos os anos no Brasil, chamado Sobredoses. E eles estavam voltando para a Colômbia. E eu lembro que eu estava muito triste nesse dia. Eu pensava, talvez seja porque, né, alguns amigos estão voltando, sempre era aquele sentimento de tristeza. E eu lembro que eu fui pro meu quarto orar à noite, numa segunda-feira. E naquele momento orando, eu lembro que eu estava olhando assim para a janela e perguntando a Deus o que estava acontecendo, o que Ele queria. E de repente eu tive uma imagem, uma impressão, sabe? Como uma visão mesmo, assim. Poucas vezes eu tive uma experiência assim dessa, mas na hora foi uma imagem de impacto muito forte que veio à minha mente, que eu via a palavra Colômbia sendo escrita em cima da minha cabeça. Nesse momento eu comecei a chorar muito, porque eu entendia que nesse momento Deus estava me sinalizando que algo iria acontecer, que em algum momento eu iria precisar fazer as minhas malas em direção a esse país. E aí a gente abre um parênteses gigantesco. Eu sempre tive muita dificuldade de sair da minha casa, muita. Eu fazia uma viagem pertinho, de poucos dias, e eu tinha vontade de chorar, de voltar para minha casa. Eu sempre fui muito apegada à minha família, à minha mãe, desde criança. Mesmo escutando palavras sobre as nações, sobre várias coisas, eu sempre tinha aquela esperança assim, oh Deus, me manda rapidinho, aí eu já volto de novo pro meu lugar. Mas naquele momento eu comecei a chorar porque eu entendia que Deus estava me fazendo um convite para um período muito mais longo. E também para um processo que iria mudar muitas coisas na minha vida, como está mudando, eu não imaginava o quanto. E em 2019 eu senti o Espírito Santo falar outra vez comigo. Esse ano você vai pisar pela primeira vez na Colômbia, mas ainda não é tempo de ficar. E de fato houve um milagre gigantesco para que eu viesse em 2019. Financeiro, de todos os lados possíveis. E aí eu passei um mês aqui na Colômbia, mas eu sabia que não era tempo de ficar. Voltei ao Brasil e pá, começa a pandemia. E mesmo sabendo que Deus tinha aquela palavra comigo a respeito desse país, eu sempre lá no fundo tinha uma falta de fé incrível, porque eu sempre falava, não sei como isso vai acontecer, isso seria um milagre muito grande, porque eu financeiramente não via nenhuma opção. E em 2022, eu voltei para a Colômbia para estar por mais 20 dias, mais uma vez com a igreja, no evento, e ainda assim eu sentia o Senhor falando, ainda não é tempo de ficar. E mais processos, gente, eu não tenho como te explicar quantos processos eu senti que Deus fez em mim durante esse tempo. Às vezes acontecem coisas aqui hoje e que eu falo, Deus, o Senhor realmente é perfeito, o teu tempo é perfeito, porque a Ana Carolina de anos atrás não iria aguentar ou não iria passar por essas coisas dessa forma. No final de 2023, os irmãos de Bogotá estavam outra vez no Brasil fazendo o mesmo movimento e eu estava com eles. E no final da viagem, ali no finalzinho de 2023, eu senti o Espírito Santo falar comigo. 2024 é o ano de você se preparar, porque em 2025 você vai. Mesmo estando com muito medo e achando que era impossível, eu lembro que eu cheguei em casa e ali em dezembro, mais ou menos, eu falei com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu acho que 2024 é o ano de me preparar, porque eu acho que o tempo está se aproximando de eu passar um período maior na Colômbia. E de fato foi isso que aconteceu. 2024 foi um ano bem agitado, porque eu sentia que Deus estava me esticando de todos os lados para que o tempo chegasse, para que eu pudesse vir. Ainda assim eu seguia com muito medo. Eu falava com as pessoas, compartilhava do projeto de vir, mas no fundo eu falava, é impossível. E aí em 2025, estávamos no Brasil em mais um Sobredoses e eles iriam voltar para Bogotá em abril. Então o que eu pensei? Essa é uma boa data, não? Vou me projetar porque em abril eu já volto com eles. Mas esse não foi o resultado. E aconteceram várias coisas nesse período que me impediram de vir. E eu ainda não tinha aquele sinal verde de Deus. Eu tinha uma convicção muito grande no meu coração, que quando fosse a hora, mesmo com toda a minha humanidade gritando, muitas vezes a minha falta de fé, eu sabia que eu teria um sinal verde da parte de Deus que eu não teria como recusar. E quando chegou abril, que aconteceram tantas coisas e que eu vi eles regressando, eu ainda pensei, ainda não tenho um sinal verde, eu acho que ainda não é o tempo. E eu também sabia que eu não poderia sair do Brasil com algumas coisas sem serem resolvidas. Porque isso também é importante. Quando Deus nos chama para dar um passo, para passar de uma temporada para outra, para transicionar uma estação, Ele também está nos convidando a resolver coisas para deixar lá. E é muito perigoso a gente querer passar de temporada sem obedecer e sem resolver essas coisas que Ele precisa tratar. Não que estaremos perfeitos, mas existem pequenas atitudes de obediência que nós precisamos tomar para dar esses passos que Deus pede para nós. E quando não funcionou para que eu viesse em abril, eu lembro que eu fiquei um mês ali bem parada, sabe? Bem no meu quarto, quieta. Não foi um mês fácil, não somente em relação a vir para a Colômbia ou não, mas em tudo que estava acontecendo na minha vida internamente naquele período. Passaram-se aí um mês e pouco e eu estava sentada na mesa conversando com alguém
quando de repente eu tive, lembra daquele sinal verde que eu te falei? Eu tive uma impressão assim no meu espírito de chegou o momento, é agosto, você vai em agosto. Em agosto é feito aqui o sobredoses em Bogotá. Nesse momento que eu tava na mesa, eu senti aquele sinal verde de Deus, você vai e é hora de ficar. E aí eu liguei pra minha mãe e eu falei, mãe, acredito que é agosto, acredito que chegou a hora. E eu lembro que minha mãe me falou, quando você me falou de abril, eu tinha uma convicção no meu coração que ainda não era o tempo. Mas agora eu sinto a paz de Deus. E quando minha mãe falou isso, me deu um frio na barriga, porque eu sabia, o sinal verde chegou e eu vou precisar dar esse passo de obediência a Deus. Eu não sei te explicar quantos milagres gigantescos aconteceram, emocionais, financeiros, de todas as áreas possíveis, e tudo se moveu para que em agosto de 2025 eu viesse para a Colômbia pela primeira vez por 4 meses. E eu vim, participei do evento e fiquei. E aí nós temos conversa para vários vídeos, porque iniciaram vários processos aqui comigo, e de choro, de sorriso, e a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas fiquei, voltei para o Brasil para o Natal, voltei no início do ano, e aqui estou. E tenho uma notícia para te dar. Depois de todo esse período, fiz a minha solicitação para o meu visto Mercosul, agora há poucos dias, e há 2 semanas atrás me negaram o visto. Esse é papo para um próximo vídeo, espero que você me acompanhe nos próximos capítulos, mas esse vídeo aqui é para te falar que quando Deus fala algo, Ele vai te capacitar para obedecer aquilo que Ele quer que você faça. Entendo o visto negado? Não. Entendo o que vai acontecer? Ainda não. Mas estou começando a entender coisas que Deus está falando comigo. E essa foi uma razão que foi difícil eu gravar esse vídeo, porque quando me negaram o visto, eu falei, vou gravar o quê? O que eu vou falar? O que eu vou compartilhar? Mas eu estava sendo extremamente orgulhosa, porque já faz quase 8 ou 9 meses que Deus tem me sustentado aqui na Colômbia, que Deus me trouxe para uma terra que Ele disse que iria me trazer, que Ele cumpriu promessas, que Ele fez coisas que eu nunca imaginei, que Ele cumpriu palavras que Ele entregou há anos atrás. Por isso, não gravar esse vídeo era como renunciar, renegar todos os milagres que Deus fez até agora. Portanto, conseguindo ou não visto dessa vez, porque agora nós vamos começar um outro processo difícil, eu posso te dizer, Deus disse que eu viria, Deus disse que me sustentaria aqui e Ele cumpriu.